Oiê! Vou trazer aqui uma outra reportagem da revista Milk, a revista francesa que eu falei dela semana passada. A matéria de hoje trata de um tema que para mim é super importante, que fala da parentalidade na adolescência. Essa matéria, ela toca num assunto que eu acho extremamente caro para a sociedade de maneira geral, eu acho que para os pais, para os educadores e para os próprios adolescentes, que é a capacidade, principalmente, nessa matéria está falando dos pais, né? A capacidade dos pais de virarem a chave, de compreenderem a entrada do filho na adolescência. Então, conseguirem olhar aquele filho que até então era uma criança, vivia na infância, e entenderem que esse filho cresceu, que ele está numa outra fase e que ele não tem mais a dependência e a necessidade dos pais como ele tinha antes. E que os diálogos precisam mudar, as formas de se relacionar precisam mudar, uma série de ações precisam mudar, os assuntos precisam mudar, a confiança precisa mudar, o quanto que você entrega de responsabilidade e que você suporta, né, essa autonomia do seu filho, ou que você vai dar suporte para a autonomia do seu filho, enfim. Essa matéria é muito interessante. Eu grifei aqui, deixa eu tentar mostrar, eu grifei aqui várias partes. Ela começa com um depoimento de uma mãe, na verdade uma frase de uma mãe que ela vira e fala: eu não sei mais amar o meu filho. E o que isso significa, né? É uma frase super forte, mas o que ela está querendo dizer? Eu não consigo mais reconhecer o meu filho, eu não reconheço mais o meu filho. Aquela criança que existia, eu não consigo mais reconhecer nesse adolescente que está aqui na minha frente. E esse relato é muito comum, né? É muito frequente, a gente escuta muito pais dizerem: eu não sei mais quem é meu filho, eu não sei mais cadê o meu filho. E tem várias coisas aqui por trás, né? Uma delas é assim, são várias camadas, né? A gente vai fazendo leituras de várias camadas. E uma coisa que eu insisto sempre é: quando a mulher engravida, e existe um casal, seja ele um homem ou uma mulher, duas mulheres, dois homens, enfim, o que for, a composição que for, mas quando uma mulher engravida, quando um casal decide ter filhos, eles vão buscar livros, cursos, informação sobre esse bebê que vai nascer, sobre esse cuidar que eles não têm experiência nenhuma, não conhecem. O casal se aparelha de uma série de ferramentas de conhecimento para poder receber esse bebê e para poder cuidar depois dessa criança, né? A gente tem uma série de documentários, a gente tem livros, a gente tem uma série de coisas, de ferramentas que falam sobre a infância, falam sobre a parentalidade da criança, mas a gente não tem nada quando a gente chega na adolescência, quando esse mesmo filho chega na adolescência. Não existe um curso preparatório para pais, não existe um curso preparatório para educadores, existem pouquíssimos livros, existem pouquíssimas matérias, existem pouquíssimos recursos à disposição de pais e educadores para lidar com o adolescente, para aprender a se relacionar com o adolescente, aprender a ler os sinais do adolescente. A gente não aprende a ler os sinais do bebê, a gente não aprende a ler os sinais da criança. Por que a gente acha que isso não é necessário na adolescência? Porque a gente acha que a gente já sabe o suficiente, que a gente já conhece aquele filho o suficiente, mas não. Esse cara mudou, essa pessoa que está na sua frente mudou, ela está passando por uma transformação muito grande, que causa uma série de sentimentos novos para esse adolescente, né? O adolescente é capaz de sentir um nível de ansiedade, chegar num nível de ansiedade que uma criança poucas vezes é capaz de chegar, pouquíssimas vezes ela é capaz de chegar. O adolescente é capaz de chegar numa profundidade do sentimento, da tristeza principalmente, que pouquíssimas vezes uma criança é capaz de chegar. Então é muito bacana, né? Assim, essa matéria é uma matéria muito curta, mas ela tem uma outra frase aqui que ele fala assim: os adolescentes são capazes de desestabilizar totalmente a relação que existia entre pais e filhos. Perfeito. E que muitas vezes ele fala aqui, que é uma coisa que acontece, muitas vezes os adultos, os pais, param de abraçar o adolescente. Ele entende que o adolescente não quer mais, então ele também não abraça mais.
Mas eu aqui te pergunto, que outras formas existem de abraçar um adolescente que não seja a maneira tradicional que a gente está acostumado, que a gente conhece, que a gente faz na criança? Como é que a gente abraça um adolescente? Como é que a gente acolhe um adolescente? E daí ele vai falando, né, ele fala aqui, né, é importante aprender a achar maneiras de mostrar o afeto pelo adolescente. Ele precisa disso, ele precisa dessa segurança, né? E daí a matéria continua, assim, eu tô tentando ver que outras... Ele traz um aspecto aqui super importante, que ele fala que muitas vezes a entrada da adolescência do filho coincide com uma fase existencial do pai ou da mãe ou do responsável legal. O que isso significa? Às vezes esse adulto está numa fase da vida onde ele está se questionando os valores da vida dele, o propósito da vida dele. E você tem ali, o que isso significa? Que você vai ter dentro de casa duas pessoas, dois seres que estão em conflito, conflitos internos. Então isso é um dificultador, né? Ele fala que isso é um dificultador da relação. Uma outra coisa que é muito interessante, que ele traz aqui, ele fala sobre os conteúdos que o adolescente traz, que é uma coisa que eu já falei várias vezes também, né? A gente menospreza o que vem do universo do adolescente, a gente acha que é fútil, acha que é besta, a gente tira sarro. E ele fala aqui, né, na matéria, não faça gracinha, não destrua os sonhos deles, né? Ele fala que os pais, normalmente, eles experienciam, eles projetam também, daí é um outro assunto, né? Que eles projetam no adolescente, no filho, uma expectativa e um sonho que é dele. Então, normalmente ele se decepciona. E daí ele fala também dessa importância de não transferir o seu próprio sonho, não transferir os seus desejos para aquele ser humano, né? Ele está numa fase onde ele vai descobrir o que é dele, qual é o desejo dele, qual é a vontade dele. E daí, por último, uma coisa que eu achei bárbara, que eu nunca nem tinha, enfim, estudado isso ou parado para pensar isso, é sobre a consciência do adolescente. Quando o adolescente, quando ele entra na adolescência, esse ser, esse sujeito passa a ter uma consciência de perda, entre aspas, dos pais que ele não tinha até então. O que isso significa? Ele sabe que ele está próximo a uma outra etapa da vida onde ele vai ter que deixar a casa dos pais, onde ele vai ter que deixar os pais. Então, sabe a síndrome do ninho vazio? O que ele está querendo dizer aqui é que, assim, também existe uma síndrome do ninho vazio do adolescente, que é um aspecto para a gente pensar, né? Que causa uma série de ansiedades e de medos internos inconscientemente e que a gente não sabe lidar. Enfim, então é isso, é mais um texto dessa matéria. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer ele também de uma outra forma para a gente poder refletir um pouquinho mais, tá bom? É isso, até mais.